Olá, sou Rogério Coutinho e hoje vamos falar de um tema de grande importância. Em um programa de privacidade e proteção de dados, quais as estratégias e dicas para um bom processo de mapeamento? Para falar sobre esse tema, convidamos o James Zagato, que é founder da Data Defense, empresa especializada em privacidade e proteção de dados, com atuação em todo o Brasil. Zagato, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou o James Zagato, da Data Defense Technology, que em parceria com a Podium, por meio do Simpway, a nossa plataforma de governança e proteção de dados, nos reunimos aqui hoje para falarmos um pouquinho de algumas estratégias e dicas práticas para um bom processamento aí na fase de mapeamento, na implementação de um programa sólido de governança em proteção de dados. Nós temos acompanhado os recentes trabalhos e a agenda regulatória da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e podemos afirmar com veemência que o tema já está enraizado, já faz parte de questões regulatórias, de discussões efetivas, o que nos traz aquele momento que tanto imaginávamos ainda quando da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que um dia chegaríamos para falar de cultura, para falarmos de governança e para isso precisando ter aí um framework, uma plataforma de gestão de todo esse contexto, o que fazemos com grande prazer e responsabilidade por meio da utilização do Simpway. Hoje nós procuraremos trazer aqui algumas questões das definições de responsabilidades no mapeamento, afinal, sabemos que durante todo o contexto da implementação do programa, ou mesmo da atuação de um DPO na fase de monitoria e reversionamento de um programa já implantado, são as definições iniciais, das responsabilidades no mapeamento que vão trazer ali os verdadeiros alicerces da base do programa. E por isso a primeira dica que nós procuramos trazer hoje aqui é que a responsabilidade do time de privacidade, dos key users, é definida e precisa ser sempre lembrada, que afinal nós sabemos que a correria, o dia a dia dentro das organizações faz com que as agendas fiquem sempre bastante atropeladas e nós não podemos deixar que um programa de proteção de dados e a questão da tão esperada governança por meio do enraizamento da cultura na visão top-down fique nas entrelinhas daquele projeto que pode esperar. Não pode esperar. Nós sabemos também a importância de sempre contarmos com uma atuação não apenas na visão do C-Level, é claro, imperioso em qualquer programa de proteção de dados, mas do comprometimento daqueles que efetivamente receberão os treinamentos iniciais, participarão da questão da sensibilização, dos workshops iniciais de estrutura, até mesmo dentro do organograma organizacional, que por sua vez precisa estar atualizado e precisa refletir a condição da unidade operacional de negócio, como essa unidade operacional de negócio se relaciona com outros players, com outros agentes de tratamento, e por isso a importância de nós termos aí uma análise de identificação dos key users correto, de forma que nós podemos, a cada passo do programa de proteção de dados, contar com uma fotografia que seja real, uma fotografia que procura ser expansionista e não deixar nada para trás. Nós precisamos entender também que hoje, quando falamos da Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos diante de um cenário que não podemos esquecer dos repositórios físicos. Claro que difícil o modelo de negócio que ainda utiliza de questões unicamente físicas, fichas e tudo mais, passamos por um movimento muito grande de sistematização, de digitalização, mas nós não podemos esquecer efetivamente daquela base legada que está lá dentro do arquivo, que está dentro de um quartinho, que esteja dentro aí de uma base, de uma unidade que ninguém visita, porque olha, ali a organização mantém dados de 20, de 30 anos, então é muito importante nós relembrarmos aí a questão de olhar para o contexto e a própria aplicação do artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a definição lá no artigo 5º, inciso 1 e 2, sobre a definição do próprio dado pessoal e a aplicação da LGPD também aos dados de natureza não digital. Bom, pessoal, nós precisamos também lembrar, e mais uma dica que a gente procura trazer hoje para vocês, é a questão da análise dos agentes de tratamento em que, ora, compõem a cadeia de fornecedores ou então estão dentro de um contexto de organizações que recebem dados pessoais, ainda que não estejam vinculados diretamente numa condição de fornecedor, mas por uma questão de força
obrigatória, como, por exemplo, as questões vinculadas à transferência de dados para as questões de sindicatos, órgãos governamentais. Hoje sabemos, inclusive, de toda a integração que acontece de forma massiva e que vincula as questões trabalhistas, previdenciárias, as questões vinculadas de ordem financeira, de ordem fiscal, contábil, isso refletindo, inclusive, desde quando começamos aí com os chamados sistemas públicos de escrituração digital, ainda lá no início da década dos anos 2000, e que hoje reflete uma total intersecção de base de dados. Então precisamos também trazer essas questões de organizações, de entidades que muitas vezes não estão colocadas ali na situação de fornecedores, mas recebem, tratam dados pessoais e como isso efetivamente vai ser mapeado não apenas dentro do Simple, mas as políticas que vão ser escritas a respeito desse tipo de compartilhamento, até mesmo para que o titular de dados pessoais esteja diante de uma política que transpareça a realidade da transferência de dados, de tratamento de dados dentro de uma determinada organização. A próxima dica que nós trazemos é a importância do departamento jurídico no mapeamento, principalmente ajudando o time de privacy na análise do contexto de base legal, as questões que envolvem a parte de transferência internacional de dados, as definições dos papéis de agente de tratamento, porque sabemos ser muito tênue, inclusive, a cadeia de tratamento que muitas vezes separa um operador e, de repente, esse operador, por uma questão até não autorizada pelo controlador, se torna um co-controlador e como isso é definido dentro de um contexto de cláusulas, de contratos, de definições de responsabilidade. Então, dentro dos programas de proteção de dados, independentemente da composição do time de privacidade, da natureza dos key users que estarão fazendo aí parte de toda a implementação de um projeto de seu versionamento, nós trazemos a importância de que o departamento jurídico das empresas estejam afetos às questões de privacy, ainda que subsidiário. Estamos aí aguardando eventuais definições sobre a responsabilidade solidária ou subsidiária, a exemplo do que define o próprio Código de Defesa do Consumidor, em analogia aqui, para verificar a responsabilidade daqueles que conosco estão fazendo parte de uma cadeia de tratamento de dados pessoais. Quando falamos acerca do inventário, é uma coisa que efetivamente as empresas se surpreendem, principalmente quando encontram um Simple recheado de toda a parte que resulta de uma versão 1 de um projeto de implementação de proteção de dados pessoais. Cai a realidade para o time de privacidade, principalmente para os diretores, para conselhos, de que falar de lei geral de proteção de dados, falar da manutenção atualizada de tudo que foi inventariado dentro do Simple, não é um ato uno, não é um ato individual, não é algo que se entrega e ponto final. Nós já há muito falávamos sobre o cenário de continuidade de um processo de implementação de um programa de gestão de proteção de dados, não somente olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas para outros tipos de legislações de privacy no qual talvez a organização esteja submetida. E automaticamente nós trazemos esse cenário de que a continuidade nos traz como base que falar de Lei Geral de Proteção de Dados efetivamente é falarmos de uma cultura que precisa ser desenvolvida desde a questão aí da base operacional até as questões de estratégia de negócio, até os mais altos níveis de uma diretoria, do C-Level, e isso demanda um sentimento de atualização, isso demanda um sentimento de reversionamento, isso demanda trazer as questões de proteção de dados dentro das agendas que vincula a diretoria, que vincula a tomada de decisões que vão efetivamente significar novas compras, o ingresso de novos fornecedores e a concretização de novos contratos. Bom, pessoal, como dica final, nós trazemos aquele sentimento de que falar do versionamento de um programa de Lei Geral de Proteção de Dados significa trazer uma ideia de atualização, significa olhar todos os dias nas questões das agendas da organização. Então, impossível falar que, olha, utilizei o Simple efetivamente e está tudo estruturado lá, não preciso mais olhar para isso. De maneira alguma, tem que ser olhado todos os dias, tem que ser olhado por todos os players, tem que ser olhado de uma forma que transmita a efetiva compreensão do que significa falar de Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma organização que, de fato, traz os conceitos básicos de Privacy by Design, de Privacy by Default dentro da organização.
Pessoal, deixamos aqui essas dicas, agradecemos pela paciência, pela atenção de vocês e utilizando do Simple como uma ferramenta estratégica para alcançar os mais altos níveis de governança, nós ficamos à vossa disposição para demais encontros. Um grande abraço e muito obrigado.